Alô, boa tarde. Espero que estejam bem. Mais uma sexta-feira aqui animada às 19 horas, aqui o direto do jejum. Espero que tenham tido uma semana fantástica, com muitas coisas boas, com alguns desafios, né, que também faz parte. Por isso, bora lá. Olha, hoje queria falar aqui de uma coisa que tem a ver. Eu nunca sei muito bem, na realidade, o que é que tem alguns temas que eu quero abordar aqui às sextas-feiras, mas não tenho assim nada muito definido, porque eu gosto, na realidade, de. Primeiro gosto de ser uma coisa assim, quando chego, não é? Um insight e ir falando. E, claro que tenho um tema aqui proposto, e depois, às vezes, é muito coisas que me vão acontecendo durante a semana, não é? E que me dão ideias também para falar. E hoje eu queria falar aqui de uma coisa que eu tenho reparado nos últimos tempos, que é expectativa versus realidade. E a maior parte das pessoas está a utilizar o jejum intermitente. Olá, prima. Está a usar o jejum intermitente para perder peso, não é? Ok? Já falámos aqui, eu volto sempre a repetir. Vejam, e se estão a ouvir este direto pela primeira vez, ou se ainda são muito recentes na prática do jejum, vejam, por favor, outros benefícios que nós podemos tirar com o jejum intermitente, que são muitos mais do que o peso. O peso é um deles, não é? A perda de gordura é um deles, mas há outros que, a meu ver, serão muito mais importantes, se bem que a perda de peso dá-nos logo ali também um acréscimo de outras coisas. Mas isto para dizer o quê? Quando nós tocamos no assunto perda de peso, e fala-vos uma pessoa que já tem experiência própria e já trabalha nisto há alguns anos, não é? Que é, a nossa expectativa tem que estar alinhada com o que nós estamos a fazer. Nós queremos, onde eu também me incluo, claro, nós queremos coisas rápidas, nós queremos tudo para ontem. Nós tivemos anos e anos com excesso de peso e agora ouvimos o jejum, toda a gente fala do jejum, as nossas amigas recomendam o jejum, temos uma outra pessoa conhecida que perdeu peso com o jejum e também queremos fazer, não é? E as coisas têm que ser bem feitas, porque uma coisa é eu deixar de comer e perder peso e outra coisa é eu estar a fazer o jejum e perder peso. São coisas diferentes. Parece à primeira vista que é a mesma coisa. Mas eu vou estar 16 horas sem comer. Sim, mas quando tens que comer, se não te alimentares bem, não é? Então tudo o que tu fizeres para trás está errado, não é? Vais voltar a recuperar o peso novamente, não é? Não estás a tirar benefícios para a tua saúde, porque aquilo que estás a fazer não é certo. E antes disto, antes de eu ir neste tema mais específico, e porque é que isto tem surgido? Porque nós, como eu vos contei, eu já faço o jejum há 2 anos. Quando estivemos aqui neste confinamento, comecei a partilhar algumas coisas, percebi que as pessoas me perguntavam, muita gente próxima de mim também fazia o jejum e eu não sabia, e elas também não sabiam o que eu fazia. A gente também não tem que andar aqui com uma coisa a dizer, não é? Faço o jejum intermitente. Mas, e hoje em dia as pessoas, não é? Veem, é uma coisa que está na moda, entre aspas, não é? E é importante nós percebermos, não é? O que é que acontece? Porque reparem, ao início, muita gente, quando eu comecei a publicar, também vou fazer, também quer fazer. Um amigo do Tiago ligou para ele e disse: Tiago, eu também vou fazer, eu estou entusiasmada, em 3 dias, é um rapaz novo, é jogador de futebol, em 3 dias já perdi 4 quilos. Nós os dois, não é? Olhámos um para o outro e pensámos: bem, até quando é que isto vai aguentar, não é? Até quando é que ele vai? E ontem o Tiago lembrou-se de ligar para ele, nós já sabíamos assim, é este sexto sentido, né? Achamos, olha, ele não deve estar a fazer, de certeza já, não é? Porque também não disse mais nada, não perguntou, não pediu ajuda, não pediu opinião. E o Tiago falou com ele e disse: então, como é que está o teu jejum, não sei o quê, como é que está o teu peso? Já não estou a fazer, aquilo foi uma semaninha, mas... Entendem? Porquê? Porque a expectativa que nós temos versus a realidade. Ao início é fácil, até porque ao início o corpo reage, não é? Eu tinha um determinado padrão, deixo de comer, bebo mais água, não é? Então é normal que o peso perdido apareça. Não tem que ser, na realidade, um peso perdido correto, ok? Então, voltando ao início, para nós alinharmos, o meu contributo hoje aqui é para que todos possamos alinhar a nossa expectativa com a realidade. O que é que acontece? Esquecendo o jejum intermitente e pensando num regime alimentar que nós já trazemos, que é de comer várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas, não é? O que é que o corpo está a fazer? O corpo está a utilizar o açúcar, ok? Vou falar sempre em açúcar, na realidade o termo técnico é glicose, mas eu vou
usar o açúcar para que vocês possam perceber, não é? Porque a maior parte das pessoas aqui não tem formação em nutrição, nem precisa ter, não é? Então, o corpo utiliza o açúcar, não é? Que está na comida, nos alimentos que nós estamos a dar, para ter energia, ok? O que é que o corpo consegue fazer? Se eu comer alimentos a mais, ou seja, calorias a mais, algum açúcar, eu até tenho aqui umas notas que é para dizer os valores, algum açúcar ele vai armazenar no nosso músculo, sob a forma de glicogênio, equivale a 1600 a 2000 calorias armazenadas que nós conseguimos ter no nosso músculo, ok? E tudo o resto que eu como a mais, ele transforma em gordura, ou seja, o corpo tem a capacidade de transformar a gordura em excesso em açúcar. E aqui nós podemos ir até às 40 mil calorias armazenadas. E por isso também é normal que as pessoas tenham tanto medo, entre aspas, das gorduras, não é? E a primeira coisa que as pessoas começam logo a cortar são as gorduras. É tudo sem gordura, tudo sem gordura, tudo sem gordura, ok? Porque na realidade a gordura não é o bicho-papão, ok? Muitas vezes é o tal açúcar que está escondido, que em excesso também se transforma em gordura. Então, o nosso corpo vem neste registro que é alimentar-se de açúcar, alimentar-se de açúcar. E se eu estiver, e o que eu queria, isto não é polémico, ok? Isto é só pôr a vossa cabeça a funcionar, ok? A pensarem se faz sentido para vocês, porque, como vocês sabem, eu digo sempre, vejam se este conceito do jejum faz sentido para vocês, não é? Para aquilo, ponham a cabeça, não é preciso ter formação, mas podemos pensar um bocadinho sobre as coisas. Então, se eu tiver de 3 em 3 horas, estou quase a convencer a minha cunhada, diz o Rogério, o meu cunhado. Então, se eu estiver sempre a comer de 3 em 3 horas, o que é que eu estou a dizer ao meu corpo? Entre aspas, não precisas de te esforçar muito, porque eu daqui a 3 horas vou-te dar mais energia. Então, ele gasta aquelas calorias que estão naquela comida, ok? Para as suas funções, não é? E daqui a 3 horas ele tem mais, daqui a 3 horas ele tem mais. Na realidade, toda a energia que o corpo tem vem da comida de 3 em 3 horas. A gordura é uma coisa que ele só utiliza pontualmente, não é? Outro conceito que muitas vezes diz é, tens que fazer exercício físico acima dos 30 minutos, para quê? Para consumires gordura, porque naquele tempo imediato, não é? Quando nós precisamos de energia, o corpo vai buscar o quê? O açúcar. Então a gordura é uma coisa que o corpo gasta, a gordura, desculpa, é uma coisa que o corpo gasta só mesmo em situações mais específicas, de um esforço maior. É este o conceito que o nosso corpo traz, ou este o mecanismo que o nosso corpo tem, ok? Pronto. Quando, a ver se eu tirei algumas notas, vou-vos mostrar para partilhar convosco. Quando eu começo a fazer o jejum, e a maior parte de nós já faz jejum, ok? Porque eu acabo de jantar e só como no outro dia de manhã, eu estou a fazer o jejum, não é? Só que, por isso é que o jejum intermitente fala sempre, não é? No mínimo 12 horas, porque supostamente é a partir das 12 horas que nós esgotamos, não é? Esta possibilidade de o corpo ter açúcar. Ao final das 12 horas, o glicogênio já é muito pouco, que está em reserva. Na realidade, o corpo tem a capacidade de buscar algumas gorduras, e sem querer aqui entrar em coisas muito técnicas, tem a capacidade de buscar algumas gorduras e transformar em açúcar para os nossos glóbulos vermelhos, para o nosso cérebro. Ou seja, nós temos sempre açúcar no sangue, mesmo que a gente não esteja a comer, nós temos sempre açúcar no sangue para estarmos despertos. O corpo é uma máquina, ok, que nos está sempre ali a equilibrar, então há essa capacidade. Mas ao fim de 12 horas sabe-se que a taxa de glicogênio é muito baixa, não é? O açúcar é muito pouco e o corpo tem que aprender a ir buscar energia. Onde nós também não estamos a comer, não é? Ele tem que começar a aprender a ir buscar energia à gordura. E por isso é que acima das 12 horas e depois acima das 14, acima das 16, então ele já está muito treinado, ok? Ele teve 4 horas, imagina, é como se ele tivesse tido 4 horas à procura de comida, não é? Ninguém lhe deu comida, ninguém lhe deu açúcar. Ele dizia, pá, tem que me desenrascar, olha, ela tem aqui uma gordurazinha boa, deixa-me começar aqui a comer a gordura. Entende? Então, é preciso nós darmos tempo que o nosso corpo habitue. Imagina, eu comecei o jejum aos 40 anos. Durante 40 anos, eu comi de 3 em 3 horas, né? Comi à base de hidratos de carbono. Não é de um dia para o outro que o corpo se habitua. Pode parecer que é de um dia para o outro, mas não é. Há pessoas, não é, que nos primeiros dias, como nós falamos aqui nos primeiros diretos, têm dores de cabeça, sentem-se nauseadas, têm fraqueza. Porquê? Porque o corpo não está a receber energia da comida e também não sabe aonde ir buscar, não é? Então, há esta adaptação, ok, que é preciso fazer. Então, no jejum intermitente, quando é bem feito, não é? O que é que acontece? O corpo começa a utilizar a gordura.
E então o que é que acontece? Se o corpo começa a utilizar a gordura, o primeiro ponto é: eu não vou ter tanta fome. Ou na realidade, e se calhar algumas pessoas que já estão aqui mais experientes no assunto, não é? Experientes no sentido de fazerem o jejum, notam isso, não é? Nós não temos tanta fome. Porquê? Porque o corpo não está à espera do alimento exterior. Ele tem alimento cá dentro que ele sabe utilizar, que é a gordura, ok? A quantidade do prazo, às vezes, as pessoas que estão no início e que partilham as suas refeições, eu penso assim, claro que a pessoa não comeu aquilo tudo, é impossível, não é? E se comeu tudo, ficou mal disposta, mas é... Ao mesmo tempo é muito giro ver de fora, não é? As pessoas ainda não têm a mínima noção. Então se tiverem muitas horas sem comer, pensam, tenho que comer muito, né? Tive tantas horas sem comer, esta refeição agora tem que ser enorme. E não é assim, porque o corpo não está com fome, na realidade. Quando nós fazemos o jejum, o corpo está a se alimentar. Não tenham medo, o corpo está a ter alimento, ok? O corpo está a se alimentar da gordura. Esta é a primeira coisa, né? Então, a fome, temos o apetite mais controlado, realmente quanto menos comemos, menos fome temos, não é? E as quantidades também passam a ser completamente diferentes, ok? Outra coisa, como o corpo come gordura, ok? A perda de peso até nos pode parecer mais lenta. Claro, o que é que nós vimos inicialmente mais? É o volume. Imaginem o que é, ok? Imaginem o que é eu ter uma balança, não é? Onde numa vou pôr algodão e noutra vou pôr ferro. O músculo será o ferro e a gordura será o algodão. O corpo vai comendo gordura e vai pondo em cima da balança, não é? Comendo gordura e pondo em cima da balança. Primeiro que o ponteiro, não é, suba para se ver a gordura que se perdeu, vai demorar, porque o algodão é muito leve, é fofinho, não é? O algodão, a gordura ocupa espaço, mas é muito fofinho. Então o que nós vimos é o corpo, não é? Mais delgados, a roupa mais solta, mais leve, e às vezes a balança está na mesma, ok? E não tem mal nenhum, porque é a adaptação do corpo. E para mim, a meu ver, e é apenas a minha opinião, não é? Assim é que deve ser. É uma perda de peso gradual para nós termos a certeza que estamos a fazer o quê? A manter a nossa massa muscular, e se o jejum intermitente for bem feito, há estudos já que mostram que há integridade da massa muscular, ok? E aquilo que estamos a perder é a gordura. Ou seja, o peso pode ficar intacto. Se eu faço exercício físico recorrentemente, eu até posso ganhar peso, ok? Mas o corpo, a fisionomia, não é? Altera completamente. Por isso é sempre bom nós também tirarmos umas fotos, ok, mais despidos possíveis, fotos que podem ficar para nós, apenas para nós vermos realmente a composição do corpo, não é, a mudar. Então isto é a primeira coisa, e expliquei isto tudo para vos dizer, cuidado com a expectativa que têm quando fazem o jejum, não é? Que é, ao início pode parecer muito rápido, mas também nós não queremos. Porque reparem, a perda de peso rápida nunca foi bom sinal, nunca, em dieta, entre aspas, nenhuma, não é? Em moda nenhuma, não é? E quando é rápida, nós sabemos, por experiências que já vêm de trás de outras pessoas ou nossas, que à frente nós vamos ter o revés da medalha, não é? O jejum intermitente, como outra coisa qualquer, não é? O segredo está na janela alimentar, está no que nós comemos. Então, atenção, a quebra do jejum é muito importante, porque outra coisa, e voltando ao princípio básico e não vos querendo baralhar, antes, pelo contrário, o meu objetivo é clarificar, não é? Ser fácil vocês entenderem o porquê das escolhas que fazemos. Se o meu objetivo com o jejum intermitente é baixar o açúcar, baixar a glicémia, não é? Ajudar o corpo a alimentar-se de gordura, não há razão nenhuma para a primeira refeição que eu faço ser uma refeição rica em hidratos de carbono. Não há razão nenhuma para a minha refeição quebra-jejum ser bolachas, como às vezes as pessoas dizerem, ser pão, não é? Não é que eu hoje comi bolachas Maria ao lanche com os meus filhos, entendem? Mas eu não usei as bolachas na quebra do jejum. Já usei depois do meu almoço, em que já tenho o quê? Já tenho açúcar, na realidade, a circular. Não houve um pico, porque se a reserva está muito baixa, se eu como açúcar, então rapidamente a glicémia vai subir, não é? Então uma coisa que era um benefício, não vai ser um benefício, vai haver um choque. Não é? A glicemia está muito baixa, eu tenho uma refeição rica em hidratos de carbono, vou provocar um choque, não é, de açúcar no meu sangue, vou promover um choque de insulina, uma carga, não é, da produção de insulina, um excesso de trabalho para o pâncreas, então tudo tem que ter um equilíbrio. Por isso,
a refeição da quebra do jejum, nós dizemos sempre, não é, que tem que ser uma refeição com baixo índice glicémico, com poucos hidratos de carbono. Por isso é quando as pessoas perguntam, mas isto pode, mas foi só hoje, mas qual é o problema de nós comermos arroz? Não é problema nenhum, só não o façam na quebra do jejum. Não é? As pessoas perguntam, mas eu posso, do outro dia vi o leite, não é? Os leites vegetais. Eu não sei se pode, tem que se ver, eu sei que as pessoas precisam, não é, desta informação e realmente nós precisamos de esclarecer, mas às vezes depende muito da quantidade, depende do rótulo, não é? Porque eu posso ter uma bebida vegetal que é baixa em açúcares e posso ter uma bebida vegetal que é muito rica em açúcares. Depois depende da quantidade. Uma coisa é eu beber, não é? 100 ml de bebida vegetal, outra coisa é eu beber meio litro. As calorias que estão envolvidas, a quantidade de açúcar que está envolvida é completamente diferente. Então tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser pensado e a expectativa do jejum é, sim, eu quero perder peso, ótimo, eu vou conseguir perder peso com o jejum, ok? Mas tem que ser bem feito, não é? Eu tenho que adotar um estilo de vida que esteja associado ao jejum, porque o jejum por si só, não é? Vai ser difícil, se calhar há outras maneiras da pessoa perder peso, não é? Porque envolve coisas sociais com a nossa família, envolve não fazermos refeições, e estou a dizer, nossa família às vezes em casa, não é? Como eu já falei aqui também, explicar aos filhos porque é que não se toma um pequeno almoço, mas eles têm que tomar, não é? Porque são idades diferentes, são necessidades diferentes, não é? Explicar a uma mãe que agora já não jantamos, não é? E a mãe, coitadinha da minha filha, já não janta, mas porquê que já não janta, não é? Entendem? Tudo isto envolve, não é? O marido que às vezes não faz a dieta, ou a mulher, a nossa comida, e nós se calhar temos que ter a força de vontade para fazer duas comidas diferentes, não é? E vamos ter que alterar a alimentação que nós fazemos. E aqui estou a falar para quem não tem nenhum cuidado, quem já tinha cuidado com a alimentação, se calhar não tem que fazer grandes adaptações, mas nós temos mesmo que alterar a nossa alimentação para tirar benefícios. Por isso é que mesmo no livro, eu falo sempre no livro do Poder do Jejum Intermitente, da doutora Alexandra Vasconcelos, ela fala de dieta cetogénica, não é? Sabemos hoje que a dieta, ou o plano alimentar que mais benefícios traz juntamente com o jejum, não é? Mesmo em termos de perda de peso, de anti-envelhecimento. Porquê? Porque a dieta cetogénica reduz drasticamente a quantidade de hidratos de carbono, aumenta a quantidade de gordura e tem ali um equilíbrio entre as proteínas. Isso nós temos que alterar, não é? Não podemos continuar a fazer a mesma alimentação que fazíamos antes do jejum, porque o nosso corpo já não funciona da mesma maneira, entendem? E eu acho que é isso que às vezes nós não queremos, e aqui mais específico para quem está a fazer perda de peso. Calma, façam as coisas, vai demorar tempo, vai ser difícil, vai. E quem vos disser que não vai ser difícil não está a dizer a verdade, a meu ver, porque para mim ainda é difícil, não é? Eu adoro comer pão com manteiga, eu adoro comer bolachas, não é? Eu adoro comer arroz, o arroz é a minha coisa favorita, não é? Eu comia arroz frio, quente, morno, assim, não é? Eu adoro arroz. Será que eu como todos os dias? Não. Não é? Então, mas nós temos de ter esta consciência, não é, de que há momentos que se calhar nós vamos ter muita fome e vamos fazer as neiras e outros dias correm melhor e ir com calma. Eu acho que a minha mensagem de hoje, por isso é que o título eu pus expectativa versus realidade, não é uma moda, ou não deverá ser uma moda, porque se for uma moda daqui a um mês vocês já não estão a fazer, não é? Ou quando correr mal, ou quando subimos para a balança e pensar assim, fogo, tive um mês inteiro sem comer nada e a balança não mexeu. Nós vamos ficar desapontadas, vamos dizer a toda a gente que o jejum intermitente não funciona, quando na realidade nós é que não funcionamos, nós é que não fizemos as coisas corretas, não demos tempo ao nosso corpo de se adaptar. E o que é que acontece hoje em dia? As redes sociais, e nós estamos inseridos em grupos que temos todos o mesmo estilo de alimentação, e um diz, eu fiz 24, eu perdi 10 quilos, eu perdi 8 e eu só perdi 13, e penso, fogo, tanto esforço, eu só perdi 13 e o outro perdeu 10 e o outro perdeu 8. Não se comparem com o outro, não é? Porque nós não sabemos a história do outro, não sabemos se ele está a fazer as coisas bem feitas, não é? Então é muito fácil nós desmotivarmos quando toca a questão da perda de peso, não é? Principalmente se nós já desmotivamos de outras vezes, não é? Não é esta que vai ser diferente. Se nós não virmos a coisa com seriedade, com foco, como uma coisa séria, ok? Não é uma moda, é uma coisa séria, que temos que aprender, que temos que educar o corpo, temos que educar a nossa cabeça,
ok? Eu acho que para mim o maior benefício, eu já falei aqui, foi o controle que eu hoje sinto com a comida, não é? Eu era uma pessoa que eu todas as noites tinha que comer antes de dormir, não é? Não me imaginava não tomar o pequeno almoço quando acordasse. E nós educamos, não é? Nós percebemos, e se eu não comer agora não vou morrer, não é? Não vou cair para o lado, não vou desmaiar. É outra relação com a comida, não é? Então é preciso às vezes ter calma, aprender, leiam, ok? Leiam bons livros, há muitos livros que falam sobre o jejum, não é? Eu estou sempre a falar deste e aqui a minha muleta muitas vezes, o livro do poder do jejum intermitente é um ótimo investimento, podem sublinhar, podem tirar notas, perguntem, partilhem, não desistam, se há alguém que esteja a ver que está mais desanimado, não desista, peça ajuda. Partilhe, todos nós já tivemos em algum momento neste processo dificuldades, conseguimos superar, conseguimos dar a volta e aquilo que eu desafio a todos é imaginarem-se daqui a 2 anos a fazerem um jejum, daqui a 2 anos serem vocês a partilhar a vossa jornada, né? A vossa trajetória, o que é que vocês alcançaram com 2 anos deste estilo de vida, porque o jejum intermitente para mim é um estilo de vida e é assim sempre que eu vou falar dele. Por isso, expectativa baixinha, não é? Nós não perdemos muito peso. Quando nós estamos a perder muito peso, eu estou agora só para terminar, nem sei se ela está aí a ver, uma amiga minha que eu comecei agora a seguir, ela não faz o jejum intermitente, ok? Mas eu estou a ajudá-la a perder peso e ela hoje mandou uma foto do seu peso e disse-me, ela tinha perdido 100 gramas, não é? E mandou-me assim um smilezinho assim tristinho e eu depois respondi a dizer que era normal, não é? Porque isto foi tipo 1 dia ou 2. E ela disse-me, oh pá, mas eu até já nem como, já nem como pão, já nem bebo Coca-Cola. Só foi 2 dias, entendem? Foi só 2 dias. Ela só, em 2 dias não bebeu Coca-Cola nem comeu pão. 2 dias. Não sei o que é que, entendem? Qual é a expectativa? A expectativa é alta, são 2 dias, não é? E a pessoa quer logo perder 1 quilo, 2. Não é assim que funciona, não é? A Organização Mundial de Saúde recomenda 4 quilos no máximo por mês. Se nós fizermos as continhas, se calhar dá pouco mais do que 100 gramas por dia. Ok? Então é isso que nós temos que pensar. Claro que há corpos diferentes, claro que há pessoas que perdem mais, há pessoas que perdem menos, ok? Estamos aqui a falar de 4 kg, é uma média, ok? Mas é para vocês, é assim, ok? É assim que funciona. Quando as coisas são bem feitas, é assim que funciona. Conseguimos perder peso? Conseguimos. Conseguimos perder muito peso? Conseguimos. Mas leva tempo, ok? Beijinhos a todos. Alguma dúvida respondam aí, perguntem aí nos comentários abaixo do direto. Boa tarde a todos que foram dizendo boa tarde e que eu não consegui dizer. Obrigado por estarem aí, por me continuarem a enviar pedidos de amizade, mensagens. Estamos nesta juntos, não é? De realmente sermos mais saudáveis e mais felizes. Beijinhos, vamos lá comer menos e melhor. Beijoca. Obrigada.